Olá, um bom dia para você. Está marcada para amanhã a votação da medida provisória 870, que muda a estrutura do governo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que vai conversar com os líderes sobre o risco da MP perder a validade caso os senadores queiram fazer alguma alteração no texto. O líder do PSL no Senado Federal, senador Major Olímpio, diz que vai apresentar um pedido de destaque durante a votação para manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sob o comando do Ministério da Justiça. Eu tenho certeza absoluta que a votação pode ser diferente na hora que voltar para a Câmara depois de nós suprimirmos esse texto nefasto e o COAF ficar na Justiça. O COAF mais aparelhado, o COAF com um direcionamento melhor, ele vai andar sim, ele vai rastrear a lavagem de dinheiro, o crime organizado, o dinheiro das milícias, o dinheiro das facções criminosas, o dinheiro do criminoso político. Principalmente por isso que foi arrancado. Do ponto de vista do prazo, qualquer alteração que for construída e legitimamente pode ser construída por qualquer parlamentar em relação a um destaque dessa medida provisória, pode acabar comprometendo o prazo de apresentação e de validade dessa medida provisória. Portanto, a gente vai conversar com os líderes na terça ainda em relação a essa questão dos prazos regimentais de validade de uma medida provisória e tentar levar para o plenário do Senado uma votação que busque o consenso e entendimento de nós mantermos a estruturação que o governo decidiu com a redação da MP 870. Além das medidas provisórias da reforma administrativa, que deve ser votada amanhã no Senado, e a do setor de transporte aéreo, que já foi aprovada na Câmara e no Senado, o Congresso ainda tem 6 MPs para analisar nesta semana, todas já prestes a perder a validade. As medidas provisórias são normas editadas pelo presidente da República que têm efeito imediato. Entretanto, precisam ser aprovadas pelas duas casas do Congresso dentro de 120 dias para que se tornem definitivamente leis. Mas nem sempre os senadores recebem o texto em tempo hábil para análise, o que vem se tornando uma reclamação constante. Elas já chegam no Senado Federal, né, no limite do tempo. Não há margem aqui, não há possibilidade para se fazer uma discussão, não há possibilidade de fazer emendas, sob pena da gente perder prazo e com isso as medidas provisórias caducarem. Eu acho que o parlamento tem que fazer um esforço nesse primeiro momento, votar essas MPs. Aquelas que são realmente para salvar o país, o Congresso nunca, o Senado nunca vai ser obstáculo. Agora, essa é uma casa revisora. Tem que chegar em tempo para a gente analisar se está dentro da legalidade, se está dentro das leis. Entre as medidas provisórias que o Senado precisa aprovar para que não percam a eficácia até 3 de junho, estão a prorrogação do prazo para produtores rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a criação do Programa de Combate a Fraudes em Benefícios Previdenciários e a alteração no Marco Legal do Saneamento Básico, ao possibilitar a privatização de empresas estaduais responsáveis pelo serviço e fixar prazo para o fim dos lixões. Acho que a do saneamento, pouco provavelmente a gente vai conseguir aprová-la. A gente tentou construir um acordo durante essa semana com os governadores e as empresas públicas, mas não foi possível. Então, sem o acordo, entra obstrução. Com obstrução, não dá tempo de aprovar. Então, é inócuo. Então, o mais inteligente é costurar isso através de um projeto de lei e pedir urgência. E aí, em 2, 3 semanas, a gente consegue resolver isso. Muita desarticulação, nós demoramos muito a ter a instalação das comissões mistas, né? O governo não vem cumprindo por parte da sua líder no Congresso o rodízio que deveria haver nas relatorias e na presidência dessas comissões, e isso gerou muito conflito, inclusive com o adiamento de instalação. Então, sem dúvida, essas MPs estão andando assim por essa razão. Desde 2011, o Congresso analisa uma proposta de emenda à Constituição que modifica o rito de tramitação das medidas provisórias. Com tantas MPs prestes a vencer sem terem chegado ao Senado, parlamentares voltaram a falar nessa PEC que está parada na Câmara.
A intenção é definir prazos para votação em cada casa legislativa. Agora nós deveremos aprovar o mais urgentemente possível a proposta de regulação da tramitação de medidas provisórias, que vai estabelecer, inclusive, um prazo para a comissão, um prazo para a Câmara e um prazo para o Senado. Acho que com isso nós vamos resolver definitivamente esse problema. A líder do governo no Congresso reconhece o problema. Mas, de fato, é muito complexo você pedir que se analise uma medida provisória, né, em 1 dia, 2 dias ou 3 dias. A gente sabe disso. É preciso debater, inclusive, com o eleitor, com suas bases. Eu acho que a medida, essa PEC é importante, vai ser interessante. Vai dar tempo para a Câmara, vai dar tempo para o Senado. O crime de feminicídio poderá se tornar imprescritível, assim como já acontece com o crime de racismo. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Rose de Freitas, está aguardando a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Esta é a definição de feminicídio. Crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Os dados mais recentes de feminicídio, disponibilizados pelo Fórum de Segurança Pública, são de 2016. Naquele ano, quase 5.000 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100.000 brasileiras. No período de 10 anos, foi registrado o aumento de 6,4% na taxa de homicídios de mulheres. Uma proposta de emenda à Constituição quer tornar imprescritível o crime de feminicídio. Isso quer dizer que, independente do tempo que o crime foi cometido, o Estado ainda pode punir o agente. Todas as atitudes, todas as iniciativas de lei nós estamos adotando, aumentando a pena, tornando imprescritível, para que a pessoa que cometeu um crime, um feminicídio, ela saiba que onde ela estiver no Brasil, se evadiu, foi para não sei aonde, ele vai ser alcançado. Quando for alcançado, ele vai ser punido por esse crime. A gente espera que reduza o índice de criminalidade contra a mulher. Processualmente falando, isso pode sim ter grandes impactos. Porque, de fato, uma vez que o sujeito pratica um crime e fica foragido aí por 20 anos, 30 anos, isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer, esse sujeito pode ser punido a qualquer tempo. Mas tem quem questione a efetividade da proposta. Além de ser uma exceção complexa ao regime constitucional e não indicada, ela não apresenta bons resultados se a gente comparar, por exemplo, com o crime de racismo, que já está na Constituição como imprescritível. O que a gente tem no Brasil é a ausência de condenação pelo crime de racismo ou injúria racial. Mas as mulheres precisam mais do que isso. O que elas precisam é de não morrer e não de crimes imprescritíveis. A Semana das Comissões Permanentes do Senado tem audiências públicas sobre mudanças climáticas, Estatuto do Desarmamento, pacote anticrime e Código Florestal. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem 3 audiências públicas nesta semana. Daqui a pouco, o debate é sobre a participação social e o fortalecimento de órgãos colegiados. Na terça-feira, a audiência pública é sobre as políticas públicas de salário mínimo. E na quarta, o assunto em pauta é o decreto do governo que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor recebe na terça-feira o secretário especial de Comunicação Social do Planalto, Fábio Weingarten, enquanto que a Comissão de Infraestrutura sabatina indicado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. As Comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente promovem 2 audiências públicas conjuntas na semana para debater questões relacionadas às mudanças climáticas e o aquecimento global. Os debates serão na terça-feira e na quinta-feira pela manhã. A Comissão de Meio Ambiente também promove uma audiência pública na quarta à tarde sobre os 7 anos do novo Código Florestal. A Comissão de Constituição e Justiça tem, na quarta-feira, sabatina com indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público. E, na quinta-feira, uma audiência pública sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A Comissão de Educação promove, na quinta-feira, a 3ª audiência pública sobre o Fundeb, que tem o término previsto para o ano que vem, enquanto que a Comissão de Assuntos Sociais debate a relevância da criação da Semana Nacional da Pessoa Idosa. E Bruno, entre os projetos que podem ser votados, quais que você pode destacar para a gente?
A Comissão de Educação, por exemplo, tem uma proposta na pauta que proíbe a cobrança do ISS sobre os espetáculos circenses e também a regulamentação dos esportes, inclusive com a criação do Dia do Esporte Eletrônico, a ser comemorado em 27 de junho. Na Comissão de Assuntos Econômicos, destaque para o turno suplementar de projeto que obriga a União a avaliar o impacto e a efetividade dos benefícios financeiros e creditícios e também de incentivos fiscais. A Comissão de Infraestrutura pode votar um projeto que obriga a apresentação de medidas de prevenção e de gerenciamento de risco de acidentes ambientais quando do requerimento de autorização de lavra. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem na quarta-feira na pauta um projeto que altera o Estatuto das Cidades para exigir os princípios do desenho universal, ou seja, acessibilidade para todos, para todos os projetos, né, de desenvolvimento urbano. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem na pauta um projeto que eleva o PIS/PASEP e o COFINS do arroz importado. Na Comissão de Assuntos Sociais, destaca um projeto que aumenta de 21 para 24 anos o limite de idade para os filhos receberem o benefício da pensão por morte do INSS. Na Comissão de Constituição e Justiça, um dos destaques é o turno suplementar de projeto que criminaliza a homofobia. E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa pode votar na quinta-feira projetos como o que fixam reajuste anual para as bolsas de pós-graduação. Tiago. Obrigado pelas informações, Bruno. Os senadores Fabiano Contarato, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e Carlos Viana, relator da CPI de Brumadinho, estiveram na sexta-feira em Barão de Cocais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Eles foram verificar as medidas adotadas pelo poder público em relação ao risco de rompimento da barragem de rejeitos da Vale. Fomos apresentados a todo um processo, a todo um organograma de trabalho que mostra claramente e nos deixa muito tranquilos de que a população está protegida. Todas as ações foram tomadas para que, caso a barragem se rompa nos próximos dias, as medidas de segurança garantam o mínimo do efeito possível. As pessoas já não dormem mais com tranquilidade, as comunidades que estão ao longo das barragens estão com medo, até as crianças sentem o efeito. Para que vocês tenham uma ideia, os helicópteros aqui, a polícia pediu para que não sobrevoassem a cidade, para não aumentar a sensação de insegurança dos moradores, com toda razão. A taxa de religação de água e energia é polêmica. Como não existe uma lei federal que a autorize ou que a proíba, a questão acaba sendo tratada pelas agências reguladoras. Mas projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos proíbe a cobrança dessa taxa. A servidora pública Raquel Reis se mudou recentemente e conta que teve que pagar para cortar a energia e a água da casa que ela saiu. E depois pagou novamente para religarem na casa nova. Além de considerar as taxas abusivas, ela reclamou da prestação do serviço. Eles demoram muito. São 3 dias que a SEB te dá para poder ligar a luz. E nós já tínhamos mudado. Então, quer dizer, eu perdi um monte de coisa, a geladeira, tudo que tinha na geladeira, freezer. Mudança é um dos motivos que levam a cortes de energia e água. Mas esses cortes também acontecem quando a pessoa não paga a conta. Em alguns estados, a taxa de religação supera os R$ 260. Um projeto do Senado quer proibir a cobrança para o restabelecimento desses serviços. Então o projeto é bem simples. Essa família que atrasou, ele vai ter que correr atrás de pagar. Ninguém está proibindo de cortar o serviço. Só que ele pagando com muito sacrifício, já penalizando o orçamento dele, ele também não pode ser explorado empurrando uma taxa, às vezes maior que a própria conta de energia dele, para ele voltar a ter acesso. Esse ônus recai de maneira particularmente pesada sobre os mais pobres. Imagine uma taxa de religação de R$ 90 e uma energia cortada por 50. Como é que vai agir essa família? Sobre a cobrança pelos serviços de religação de água, a superintendente de comercialização da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal explicou que esse é um serviço prestado para consumidores específicos, de maneira individual, e por isso deve ser cobrado. Não é justo eu cobrar da coletividade uma atividade que eu presto para uma única pessoa que deu causa. Então, se eu tenho um usuário inadimplente, nada mais justo que seja ele responsável pelo pagamento do corte de água. Eu não posso compartilhar esse custo com toda a coletividade.
a proposição de não cobrar pelo serviço de religação onera o prestador de serviço e, por consequência, prejudica a ampliação dos sistemas ou a melhoria do serviço para os usuários, inclusive para os adimplentes. Nós que somos consumidores pagamos muitos impostos e já pagamos muitas contas e as contas realmente cada vez só está aumentando mais, então não há necessidade nenhuma dessas taxas. A abertura do setor aéreo para o capital estrangeiro e o fim da cobrança por mala despachada são alguns dos pontos de medida provisória aprovada pelo Senado na última semana. O texto aguarda a sanção presidencial. Se a empresa aérea tiver condições de dimensionar quanto que os passageiros efetivamente, ela pode lançar mão de mecanismos, e se faz isso no mundo afora, para ver quanto de porão ela terá à disposição para uma carga paga, são recursos que ela pode passar a ter e que isso gera um benefício no final das contas para o passageiro, né? Redução de custos, ganhos de eficiência, eles geram redução em mercados competitivos, a gente sabe disso. Redução de preços, portanto, né? Esse sempre foi o argumento de quem veio ao Senado defender a Resolução 400 da ANAC, que entrou em vigor em junho de 2017. Com a norma, as companhias aéreas passaram a exigir uma taxa dos usuários que levam mais de 10 quilos na sua viagem. A crise que a gente vive hoje, com a necessidade de redução da malha aérea por conta da queda de movimento econômico, com certeza seria minimizada se regras como essa já estivessem valendo. E é importante colocar que não há registro em nenhuma destas questões de prejuízos aos consumidores, prejuízos às relações de consumo, muito pelo contrário. Mas os passageiros não sentiram isso. Deveria ser sim incluso a bagagem, né? E não sendo um custo a mais. A passagem é cara, pagar mais a bagagem fica um absurdo de caro, não compensa. A passagem não é barata, é paga antecipada, então nada mais justo que o cara ter direito a levar a bagagem dele, né? Dados da própria Agência Nacional de Aviação Civil mostram que, na prática, não houve redução real de preço para o consumidor. Em um ano, aumentou 35% o preço das passagens, sendo que a inflação não chegou a 4%. Motivo para que os parlamentares incluíssem na medida provisória que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro a volta da franquia mínima de bagagem pesando até 23 quilos, ou seja, o fim dessa cobrança por mala despachada em viagens nacionais. Com a cobrança da bagagem, a promessa era baratear o custo das passagens e a gente viu que não só aumentou o custo das passagens, o custo das viagens e o transtorno que tem causado a todos os brasileiros e brasileiras que viajam no país. Se nós estamos abrindo espaço aéreo para que companhias estrangeiras venham e fiquem com filé mignon, porque eles vão querer usar os voos onde é mais lucrativo, nada mais justo que ofereçam a gratuidade da bagagem para quem quer voar essas aeronaves. Eu acho que as empresas nacionais elas vão acabar pela livre concorrência tendo que abaixar os preços, senão a gente vai acabar usando outras companhias mais baratas. Por meio de nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e a Associação Internacional de Transporte Aéreo se posicionaram contra o texto. A ABAR afirmou que a versão final da MP retira do consumidor a alternativa de escolher a classe tarifária mais acessível, sem despacho de malas, afastando o Brasil das práticas internacionais. Já a IATA lembrou que a medida vai contra a decisão validada pelo Tribunal de Contas da União sobre competências legais. O texto foi aprovado no dia 22 de maio pelo Congresso e enviado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele tem até o dia 6 de junho para decidir se sanciona a redação como está ou se veta pelo menos parte dela. Caso algum trecho seja rejeitado, os parlamentares vão ter até 30 dias para votar a manutenção ou a derrubada do veto. E a medida provisória que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras é o tema da entrevista de hoje. O senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, conversou com a jornalista Renata de Paula sobre a aprovação da MP pelo Senado. Senador, qual é a importância de permitir que empresas aéreas tenham 100% de capital estrangeiro hoje no Brasil? A importância é porque o Brasil tem o quarto maior mercado de aviação do mundo.
Portanto, não é pouco abrir a oportunidade para o capital estrangeiro. Sou daqueles que defendo que deveria e deve haver uma contrapartida. E que essa contrapartida seja para ter investimentos em aviação regional. No meu estado, no nosso estado, porque você é minha conterrânea, um voo entre Manaus e Erunepé, que representam 1.300 quilômetros em linha reta, custa mais de R$3.000. É mais caro ir a Erunepé do que ir a Miami. Isso é injusto, além de ser a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte para o tratamento fora do domicílio, já que não existe outro mecanismo de comunicação entre o interior da Amazônia e os grandes centros. Não temos estradas, os rios demoram muito, são dias, não são horas. Portanto, esta MP, ela não é só importante para a capitalização das companhias aéreas ou para o aumento da concorrência. É também importante para que nós possamos viabilizar a aviação regional e melhorar os investimentos nos aeródromos no interior do Brasil. E foi isso que nós construímos hoje num acordo com o governo. Aprovamos a medida provisória diante do compromisso do governo de decretar um decreto aonde os 5% do capital estrangeiro investido seja destinado ao fortalecimento da aviação regional. Seria 5% dos voos? Dos voos, 5% dos voos, aonde houver participação do capital estrangeiro acima de 20%. E hoje, à tarde, a ANAC aprovou a primeira concessão para uma empresa estrangeira, antes mesmo de nós termos aprovado a MP aqui. Veja, a atratividade do mercado nacional é tão grande que mesmo antes de ter a segurança jurídica absoluta da aprovação da medida provisória para ir à sanção do senhor presidente, uma empresa, a Air Europa, já aprovou uma concessão na ANAC para voar no Brasil, o que mostra a atratividade. Senador, o relatório acordado na comissão da medida provisória previu os 5% de voos regionais. E isso foi derrubado no plenário da Câmara. Perfeito. Né? Então, assim... Isso foi uma articulação no plenário da Câmara daqueles que talvez não compreendam a importância da aviação regional. Tenho certeza que os senadores e deputados do Norte e Nordeste compreendem muito bem o que significa investir na aviação regional, melhorar o preço da passagem aérea na aviação regional. E, por isso, a necessidade do compromisso do governo em elaborar esse decreto. E mais, nessa medida provisória, nós também acabamos com a cobrança de bagagens sem franquia. A partir de agora, volta a valer com a sanção do senhor presidente. Eu espero que ele não vete esse artigo. Foi a única alteração relevante na medida provisória, né? A única, o fim da cobrança de bagagem. O fim da cobrança... O projeto original não contemplava o fim da bagagem. Não contemplava. E esta foi uma inclusão pelo relator Roberto Rocha, fruto do entendimento no Colégio de Líderes do Senado. Aliás, eu preciso aqui fazer justiça. O senador Roberto Rocha fez um trabalho junto com os líderes do Senado muito importante para que nós pudéssemos ter avanço nessa MP, seja acabando com a cobrança das bagagens, seja valorizando e priorizando a aviação regional, que, em última análise, o compromisso do governo em estabelecer este decreto vai apoiar finalmente a aviação regional, além dos investimentos nos aeródromos. No meu próprio estado, muitos aeródromos, muitos aeroportos do interior estão precisando de investimentos. E nós estamos construindo com o Ministério da Infraestrutura algumas dessas prioridades. Eu posso citar algumas aqui. O município de Itacoatiara, por exemplo, poderá ser o grande aeroporto alternativo ao aeroporto de Manaus. Porque ele é muito próximo. Ele é próximo, né? São 400 quilômetros em linha reta. Menos do que isso, perdão, são 300 quilômetros em linha reta. E hoje esse aeroporto está interditado. Ou seja, é uma cidade polo, uma cidade que é o principal porto de escoamento de soja na região norte, o Porto da Hermasa, e sem o aeroporto nós não temos como fazer uma integração comercial e, ao mesmo tempo, uma integração com todo o polo do Médio Amazonas. Esse é um avanço que eu espero ter conseguido junto ao Ministério da Integração. Igualmente em Nova Olinda do Norte,
que é uma cidade que fica na foz do Rio Madeira, que também não tem aeroporto nem condições de aeródromo adequado. Labre é outra situação, Carauari outra, enfim, nós temos vários municípios no interior do estado e há uma construção com o governo de haver investimentos, porque no fundo da aviação civil nós temos mais de 9 bilhões nesse momento. Portanto, recurso há. O que nós precisamos é estabelecer uma prioridade correta para os aeródromos ou aeroportos, como queiram chamar, do interior do Brasil, que precisam de condições para poder ter aviação regional. Senadora, a Avianca não foi a única empresa aérea que faliu esse ano. Já foram 10, né, junto com ela, no mundo inteiro. Né? O senhor acredita que existe uma crise no setor ou... Não, que o Brasil tem condições de atrair as empresas? Tem, tanto é que, como eu lhe disse, mesmo antes de aprovar a medida provisória, a Air Europa já estava aprovando uma concessão no Brasil. E a Avianca, é estranho o caso da Avianca, porque a Avianca entrou em recuperação judicial no Brasil, mas na Colômbia não entrou. É estranho isso, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa situação da Avianca é uma questão que o setor da aviação civil do governo federal deveria analisar, mas eu não creio que o problema hoje seja um problema no mercado mundial, até porque o volume de passageiros aumentou. Né? O preço médio no Brasil, para você ter uma ideia, entre 2017 e 2018, segundo a fonte do IBGE, cresceu 120%. O preço médio das passagens? De passagem aérea. Então, a média de passagem aérea em 2017 era de R$ 505. Em 2018, mais de R$ 1.200. Portanto, o preço aumentou, o volume de passageiro aumentou, e o que está acontecendo com as companhias aéreas? Até cobrar por bagagem estavam cobrando. E como foi a negociação? Daqui a pouco iam cobrar até pelo ar que a gente respira dentro do avião. A negociação para acabar com a cobrança da bagagem? Bem, na realidade, não foi bem uma negociação. Houve um consenso? Houve um consenso entre os líderes. O senador Roberto Rocha corajosamente encampou. Isso foi aprovado na comissão mista, não é? Porque é um apelo popular muito grande. Hoje, 9 em cada 10 passageiros reclamam não só da cobrança, mas da forma como é tratado com a questão da bagagem. Portanto, eu acho que foi uma importante medida que a MP vai resolver. E em relação à tripulação, senador, também houve uma questão aí que foi incluída no relatório e derrubada e foi excluída na Câmara, mas na realidade no Código de Aviação já tem essa proteção aos aeronautas, né? De que 2/3 dos aeronautas em companhia nacional ou estrangeira voando no Brasil precisa ser de brasileiros. Portanto, essa proteção já existe no Código de Aviação. E por que eles fazem questão de que seja inserido também na medida provisória? Não é? Quando a gente vê que estão querendo abrir ao capital estrangeiro, etc., é natural que os representantes de classe busquem proteger o mercado de trabalho. Mas, na realidade, eles já estão protegidos pelo Código de Aviação. Senador, o sonho de todo mundo que viaja é conseguir ter empresas que sejam de real baixo custo. Né? O senhor acredita que o Brasil consegue atrair essas empresas? Não só de real baixo... Qual o melhor cenário que o senhor vê a partir da aprovação dessa medida provisória? O que eu acredito que todos queremos decolar e chegar no destino. Né? E o melhor baixo custo é o custo-benefício entre uma companhia com boa manutenção, bons equipamentos e uma boa tarifa. E nós esperamos, efetivamente, de que o Brasil possa atrair esses investimentos e que nós possamos estender a malha aeroviária para os interiores do Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental que tem, portanto, na aviação uma solução importante na mobilidade econômica, comercial, cultural e na integração da mesma forma, econômica, social e cultural. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.